motivos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais um programa Palavra da Cruz, programa que tem como objetivo a ministração da palavra de Deus para abençoar a sua vida e a sua casa. Amém? Hoje um programa muito especial. Nós estamos numa série, né? A série é Vivendo o Pentecoste, né? Atingir o mais alto nível da nossa vida. Estamos estudando e meditando sobre textos da palavra de Deus que se refere à bendita pessoa do Espírito Santo. E hoje um programa bastante especial. Hoje nós vamos percorrer a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, pega uma caneta, pega um papel, ou melhor ainda, assista esse programa e depois assista esse programa depois, né? Faz um reprise desse programa, porque hoje o negócio vai ser muito bom. Porque hoje nós estaremos percorrendo a palavra de Deus, vamos estar lendo textos da palavra de Deus, que você vai ficar surpreendido com a obra do Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos falar hoje sobre ministério, o ministério de Deus na nossa vida. Você sabia que você tem um ministério? Todos nós temos um ministério. E o que é o ministério? Você sabe o que é ministério? Então, e nós sabemos que o ministério ele tem que ter uma capacitação. Então nós estaremos introduzindo também o conceito, né, que a Bíblia nos traz sobre o batismo com o Espírito Santo.
O ministério está totalmente vinculado ao batismo com o Espírito Santo. Você já ouviu falar do batismo com o Espírito Santo? Você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Você já orou a Deus pedindo o batismo com o Espírito Santo? Então nós vamos abordar todos esses assuntos aqui nesse programa, amém? Estaremos agora escutando um louvor do Sérgio Lopes, Espírito Santo, e depois nós retornaremos com a ministração da Palavra da Cruz. Posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que pra ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Não posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Cada dia, lembrando que pra ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Dependo da tua bondade, preciso da tua intercessão. Me sinto sozinho e fraco quando te entristeço. Mas quando converso contigo, me sinto nascer outra vez. Te amo e preciso de ti, Espírito Santo. Posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que pra ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que pra ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Espírito Santo. Glória a Deus, dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus para viver. Que bênção, né, irmãos? Que bom que você está aqui nessa noite junto comigo, né? Para que nós possamos meditar na bendita palavra da cruz, a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus
né, no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso de número 28 e 29. Joel, capítulo 2, verso de 28 e 29, amém? Quando você vai abrindo a palavra de Deus aqui, eu quero mandar alguns abraços aqui, né? Quero mandar um abraço para um amigo, irmão em Cristo, lá de Natividade da Serra, meu amigo Douglas. Ô Douglas, saudade de você, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhinhos. Deus abençoe, amém? Quero mandar um abraço também para a irmã Regiane, também é filha do cantor das multidões, José F. Gomes. Também quero mandar um abraço também para a minha igreja. Amanhã, irmãos, quero fazer um convite para vocês, todas as mulheres. Amanhã nós teremos um evento lá na nossa igreja. Eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Aeroporto, Vila Nair, Rua Albânia, número 65. Lá vai ter um evento das mulheres. E você, mulher, é a nossa convidada, minha convidada especial para estar lá cultuando a Deus. E eu tenho certeza que você vai ser abençoada. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Joel, capítulo 2, verso de número 28 e 29, diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui diante da tua presença nessa quinta-feira abençoada, Senhor, na qual tu preparaste, Senhor, mais um momento para estarmos meditando na tua palavra. Meditando, Senhor querido, nessa palavra que é santa, que é inestimável. Senhor, nós estamos nessa série Vivendo o Pentecostes, Senhor, meditando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Que tu possas, ó Pai querido, nos abençoar, Senhor, nos abençoar, para que nós possamos transmitir tudo aquilo que tu tens reservado para os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus amigos e as minhas amigas nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. E hoje o nosso tema aqui é o Espírito Santo e a capacitação do ministério. Você sabe o que é ministério? É interessante pensar nisso, né, irmãos? É interessante pensar em ministério porque há muitas visões equivocadas sobre esse tema. Eu quero trazer aqui algumas coisas que são, algumas visões que são equivocadas. Tem pessoas que pensam que ministério é título, placa ou denominação. Tem gente que quando ouve essa palavra ministério, soa isso, um título, pastor, né, bispo, apóstolo, profeta, é ministério. Placa, né? Eu sou do ministério em São José dos Campos. Eu sou do ministério da Madureira. Eu sou do ministério Batista, né? Placa de igreja e também denominação. Irmãos, isso não é ministério. Perante a palavra de Deus, perante a Bíblia, isso não é ministério. Um segundo conceito que as pessoas têm sobre ministério é que ministério é plano de carreira. Então eu estou na igreja, por exemplo, na Assembleia de Deus, existem alguns cargos eclesiásticos. Então muitas pessoas pensam que esses cargos eclesiásticos é uma hierarquia e na qual eu tenho que galgar posições
nessa hierarquia. Então eu começo como membro, depois eu vou para cooperador, depois eu vou para diácono, depois eu vou para presbítero, depois eu vou para evangelista, depois eu sou promovido a pastor, depois eu sou promovido a pastor presidente. E tem gente que está meio descontente com o cargo, está inventando moda, né? Aí já inventa que é apóstolo, ou daqui a pouco nós vamos ter um cargo aí, querubim. O que você acha desse cargo, querubim, né? Por quê? Porque as pessoas acham que ministério é plano de carreira, e não é isso, irmãos. Existem pessoas na qual Deus chamou para ser diácono, e vai ser diácono a vida toda. Tem pessoas que Deus selecionou para algum serviço, um serviço específico. Então não existe esse negócio de plano de carreira. O reino de Deus não é empresa, não é como se fosse um exército. O reino de Deus é totalmente diferente daquilo que as pessoas muitas vezes imaginam. O terceiro conceito na qual as pessoas pensam é que existe só 3 ministérios: o ministério da pregação, o ministério do louvor e o ministério do banco. Ou seja, eu não prego e nem canto. Eu não prego bem, aliás, eu não tenho essa vocação de pregar. Eu também não tenho essa vocação de cantar, porque eu canto muito mal. Então eu vou no banco, vou na igreja. Chego na igreja, começo o culto e vou embora. Assisto o culto e vou embora. Esse é o meu ministério, irmãos. Tudo isso aí são visões equivocadas do ministério. E é interessante, irmãos, que para que eu possa exercer o ministério, eu preciso definir o que é um ministério. Mas para que eu possa exercer esse ministério, eu preciso de uma capacitação. E essa capacitação é o que a Bíblia vai dizer, vai correlacionar com a unção e correlacionar com o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, desculpa, é que eu estou com a garganta meio seca, mas nós vamos, pela glória de Deus, prosseguir, amém? Então o que acontece? O batismo com o Espírito Santo, ele é a capacitação para o nosso serviço espiritual. Quando Deus ele estabelece o plano da salvação, Deus nos chamou apenas para que nós possamos ser salvos. Deus nos chamou para que nós possamos servir ao próximo, servir a sua igreja, servir aos nossos irmãos. Existe um trabalho pronto para cada um de nós. Existe um trabalho pronto para você e para mim. Então, se você está nesse ministério, se você está salvo, se você diz eu sou de Cristo, então Cristo tem um ministério para você. Ele tem um ministério. Só que o grande problema, irmãos, é que nós muitas vezes pensamos que não temos capacidade para exercer esse ministério. E é verdade. Se é pelas nossas forças, se é pelo nosso entendimento, se é pela a nossa postura, nós não temos força mesmo. Nós não temos condições para exercer um ministério espiritual. E por não termos condições de exercer o ministério espiritual, é preciso que nós busquemos uma capacitação. Só que essa capacitação não vem da faculdade, não vem dos livros. Essa capacitação para o ministério
não vem muitas vezes do estudo, do esforço próprio. Essa capacitação vem do Espírito Santo de Deus. Em todas as obras, quando Deus vai usar um homem, quando Deus vai usar uma mulher, Ele primeiro capacita com o teu Espírito Santo. E é interessante pensar nisso, porque todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, foram capacitadas pelo Espírito Santo. Essa capacitação do Espírito Santo é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. É interessante pensar no batismo, porque nós somos de uma vertente pentecostal, nós gostamos muito do batismo. E às vezes nós perguntamos, o porquê que você está buscando o batismo? As pessoas dizem, para receber poder, mas poder para quê? Para se aparecer? Para se vangloriar? Não, irmãos. Nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é um upgrade. Ele é a capacitação que o Espírito Santo derrama em nossa vida, para que nós possamos exercer o trabalho na qual Deus nos designou, para exercer o ministério que Ele nos chamou. E é interessante, porque nós vamos agora percorrer a Bíblia Sagrada, e você vai ver o Espírito Santo capacitando pessoas para a sua obra, capacitando pessoas para missões muitas vezes impossíveis. O primeiro exemplo que eu quero trazer para os irmãos, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vai anotando, irmãos, esses textos, essas referências, para que você possa ler depois. Números, capítulo 11, versículo 25 ao 29, que diz assim: Números, capítulo 11, versículo 25 ao 29, que diz assim: O Senhor desceu na nuvem e falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíbo-o. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Que coisa impressionante, né, irmãos? Que coisa impressionante esse texto. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui? Moisés chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não aguento mais esse povo. Está difícil suportar esse povo. Está difícil, Senhor, carregar esse povo. Senhor, eu não consigo mais, me mata, porque eu não consigo mais. Esse povo é muito cruel. E a Bíblia diz, aqui nesse texto, no capítulo 11, que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, separa 70 homens.
separa 70 homens, porque eu vou tirar o Espírito Santo que está sobre você e vou derramar sobre eles, vou pôr sobre eles. E é interessante que quando esses 70 homens se apresentaram na tenda, dois faltaram. Qual que era o nome deles? Eldade e Medade. Eles não foram. Eles estavam no acampamento. Eles estavam na lista para receber essa capacitação, mas não estavam na hora. E o que aconteceu? Eldade e Medade foram capacitados, entre aspas, batizados no acampamento. E é interessante, nota que o sinal na qual o jovem, quando ele vai contar para Moisés, está acontecendo algo lá no acampamento. Eldade e Medade estão profetizando. Olha só o verbo, profetizando. E Josué chega e diz: Senhor, proíbe eles de profetizar. E Josué, né, falando para Moisés. E Moisés diz: você está com ciúme de mim, Josué? Quem dera o povo todo recebesse o Espírito Santo de Deus. Olha só, irmãos, que coisa, hein? Então nós vemos aqui que para exercer o ministério nós precisamos dessa capacitação do Espírito Santo de Deus. Quer ver um segundo caso? Olha só, um segundo caso de capacitação do Espírito Santo. Números mesmo, capítulo 24. Isso são casos do Antigo Testamento, irmãos. Ó, Números capítulo 24, verso 1 e 2. A história de Balaão, lembra de Balaão? Que o rei de Moabe contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, e ele não consegue amaldiçoar. Na verdade, ele abençoa ao invés de amaldiçoar. E quando chega na terceira vez, capítulo 24, verso 1 e 2, diz assim: quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus, olha só, irmãos, o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esse oráculo, ele profetizou. E como foi que Balaão profetizou? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Note, irmãos, que Balaão não era, vamos dizer assim, judeu. Balaão era um profeta pagão. Balaão era feiticeiro, fazia magia. Balaque, rei de Moabe, o contratou para amaldiçoar, mas Deus interviu. Estão analisando, irmãos? Deus tem os seus propósitos, e quando Deus ele tem os seus propósitos, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Então esse é o nosso segundo caso. O nosso terceiro caso, irmãos, está no livro de Juízes. Está no livro de Juízes. Vamos ler esse texto, Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3, verso de número 7 ao 11. 7 ao 11, que diz assim: e os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus,
e prestaram culto aos Balaíns e Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele o entregou nas mãos de Cuxã e Jataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou a Cuxã e Jataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então, irmãos, assim foi com cada juiz. Quando chegou na época dos juízes, o povo, eles abandonaram o Senhor, adorando a Baal e a Aserá. Então Deus, entregava o seu povo na mão dos opressores, dos tiranos. E o povo então clamava a Deus. Então Deus selecionava, ele escolhia homens para libertar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus dessa tirania, dessa opressão. Só que por conta própria eles não tinham força. Então o Espírito de Deus, é o que nós lemos aqui, o capacitavam para liderar. Então, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo até para liderar, até para tomar o primeiro passo. Sabe, irmãos, é que nós temos que pensar nisso. Nós temos que parar para pensar que nada na igreja, nada no teu reino é feito sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Nada é feito sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Vamos para mais um texto. Esse texto, irmãos, é um texto maravilhoso. Olha só, irmãos. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Essa é uma história que nós nunca vimos, assim, eu nunca ouvi ninguém falar dessa história, e que é uma história bem assim interessante. 1 Samuel capítulo 19, verso de número 18. Olha só o que acontece aqui. Aqui, irmão, o que está acontecendo? Vou falar o contexto aqui. O contexto dessa passagem é que Saul está perseguindo Davi. Saul está com uma inveja de Davi, porque ele começa a descobrir, ele começa a ter essa percepção que Davi é que ia ocupar o trono, que ia ocupar o lugar dele, Então Saul começa a perseguir. E no versículo 18 diz assim: depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel, ou seja, o profeta Samuel em Ramá, que contou tudo que o Saul tinha feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado. Então Saul enviou alguns homens para capturá-los. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e esses também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. E finalmente ele mesmo foi para Ramá.
chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, e perguntou onde estavam Samuel e Davi, e responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, e entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se das suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Que coisa interessante, né, irmãos? É a palavra de Deus. Nós estamos hoje no Antigo Testamento. Nós estamos aqui estudando como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. E a forma que ele atuava no Antigo Testamento era capacitando as pessoas. Mas aqui, irmãos, nesse caso aqui, nesse caser, né, vamos dizer assim, o Espírito Santo estava impedindo Saul de fazer algo que ele estava premeditando no teu coração, que era de matar Davi. E quando ele é informado que Davi foge para Ramá e que ele está com Samuel, ele envia mensageiros para matar Davi. E quando esses mensageiros chegam até Ramá, ele vê um grupo de profetas, Samuel, né? Ele tinha um grupo, uma escola de profetas, e esses profetas começaram a profetizar, ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo apoderou daquele grupo, eles estavam profetizando, e aqueles mensageiros também foram tomados, e eles começaram a profetizar. E Saul, esperando a resposta, alguém diz: olha, os mensageiros que você enviou estão lá profetizando. E ele fica revoltado e vai também. E quando ele chega na cidade de Naiote, ele começa a profetizar também, a tal ponto que ele entra em transe, ele tira a sua roupa e ele fica em transe até o outro dia. Olha só, irmãos, que coisa, né? Que é um caso interessante, esse caso de ser cheio do Espírito Santo aqui nessa história. Agora nós vamos estudar uma profecia agora em Isaías, capítulo 44, verso 3. Profeta Isaías, capítulo 44, verso 3. Verso 3, olha só essa profecia: pois derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha só, irmãos, Deus profetizando para o povo de Israel. Deus dizendo que vai transformar a terra seca em torrente, que vai derramar água sobre os sedentos da terra, e vai derramar o teu Espírito Santo sobre toda a sua prole, ou seja, sobre toda a sua família e sobre todos os seus descendentes. Isso é uma profecia que vai se cumprir nos judeus. Os judeus um dia serão cheios do Espírito Santo. E temos agora essa famosa profecia que lemos no início, né? Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Vamos ler de novo, que diz assim: e depois disso derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus para todos nós, para o mundo inteiro. Enquanto que Isaías, Deus estava profetizando apenas para o povo de Israel,
aqui em Joel diz que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e servas. Olha, irmãos, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E é interessante, irmãos, que quando vira a página do Antigo Testamento e nós vamos para o Novo, a Bíblia conta a história de um profeta chamado João Batista. E João Batista, irmãos, alguém vai lá, ele está batizando no Rio Jordão, e as pessoas perguntam: você é Cristo? Não, eu não sou Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 3, verso 15 e 16. Olha só o que João Batista diz. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu o batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava ao povo e pregava as boas novas. Então o povo tinha uma expectativa: será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? E quando chegaram em Jesus, Jesus disse assim, não, chegaram em João Batista diz: não, eu não sou o Cristo, mas chegará, ele está vindo aí, e eu batizo com água, mas ele o batizará com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo, irmãos? Irmãos, e o batismo, tem gente que diz assim, que batismo, pastor, é falar em línguas. Não, irmãos, não é só falar em línguas. Ah, pastor, o batismo é quando o Espírito Santo, ele faz morada em nós. Irmãos, nós estamos aprendendo. O Espírito Santo, ele começa a fazer morada em nós quando nós nascemos de novo. Não quando nós somos batizados. Ele não começa a agir em nossas vidas quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Não, ele começa a agir em nossas vidas até antes da conversão. Nós já aprendemos isso, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é a nossa união com o Espírito. Não. O batismo aqui que Jesus disse que vai fazer em nós é a capacitação para o reino. Esse fogo aqui, irmãos, não é o fogo do Espírito. Nós pentecostais gostamos muito, né, desse texto. É com fogo, não. Esse fogo é o fogo do juízo. Então, ele vai vir, vai trazer o batismo e também o juízo sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Aí nós vamos ler Atos capítulo 2, que é o texto clássico, e nós vamos meditar melhor sobre ele na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem nós estaremos falando sobre Atos capítulo 2. Mas vamos ler o começo, né? Antes vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus está subindo aos céus, e ele chega para os seus discípulos, dizendo que ele está indo embora. E os seus discípulos perguntam: Senhor, mas quando é que tu irás restaurar o reino de Israel? E o Senhor diz: não compete a vós, não compete a vós saber o tempo, que só o Pai sabe. Mas quanto a vocês, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Vocês irão receber um poder do Espírito Santo. Olha só, irmãos, poder do Espírito Santo. Lembra do poder em que na qual Moisés orou e os 70 anciões receberam? Lembra do poder que Balaão teve para profetizar? Lembra daquele poder em que na qual Otoniel e os juízes tiveram para libertar o povo de Israel? Lembra do poder dos profetas? Lembra do poder? É esse o poder. O poder para capacitarmos a nossa vida para o ministério. É esse o poder da capacitação. Por que nós precisamos de poder? Porque nós precisamos testemunhar. Jesus, ele fala isso para os seus discípulos: olha, não temeis quando vos prenderem e vocês estarem diante da sinagoga, diante do sinédrio, diante dos reis, diante das autoridades dessa terra. Não temeis, porque o Espírito Santo dará palavras da sua boca. Ou seja, a capacidade vai vir dele, não é nossa, vem dele essa capacidade. Essa capacidade. E olha só o que acontece em Atos capítulo 2. Capítulo 2 acontece essa capacitação, que chegaram o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Então aqui em Atos 2, surge então a igreja. A igreja aqui, ela é fundada sobre a capacitação, sobre o enchimento do Espírito Santo. A igreja, ela tem um papel de influenciar o mundo com a palavra do reino, com a palavra do evangelho, e de sermos testemunhas. E para que nós possamos ser tudo isso, nós precisamos, irmãos, estar capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos mais para frente? Vamos lá. Atos capítulo 8, versos 14. Irmão, nós vamos passear pela Bíblia hoje. Tá bom hoje, irmão. Hoje, você que gosta de Bíblia, nós estamos aqui na Bíblia. Atos capítulo 8, verso 14 e 17. O que acontece aqui? Filipe, evangelista, vai pregar em Samaria. Ele prega, todo mundo se converte. E no verso 14 está escrito assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. Olha só, irmãos, na cabeça dos apóstolos, na sistemática deles, não tinha como uma pessoa ser salva, se arrepender dos seus pecados
e ser batizada e não ser batizado, ou seja, não ser capacitado, porque a obra não era só dos apóstolos, a obra era da igreja como um todo. Irmãos, você que está na igreja e não está fazendo nada, você precisa buscar. Você precisa buscar seu ministério. Você precisa orar a Deus para que Deus possa revelar seu ministério. E depois que Ele revelar, depois que você saber, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa orar. Como que se busca o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, orando e buscando a Deus. Nós vamos aprender isso na quinta-feira que vem, quando estudarmos Atos capítulo 2. Nós vamos estudar Atos 1 e 2. Mas eu quero dizer para você que você tem que buscar. Você tem que ter esse desejo. Porque não é apenas falar em línguas, não é apenas profetizar, não é apenas revelar. É uma capacitação que vem de Deus. Vem dele. Nós precisamos disso para exercer o ministério que ele tem dado nas nossas mãos. É por isso que teve essa preocupação dos apóstolos. O evangelho chegou em Samaria? Chegou. Mas eles foram batizados com o Espírito Santo? Não, então nós temos que ir e impor as mãos para que eles possam receber essa capacitação. Vamos ver o outro caso, Atos capítulo 10. Estamos terminando. Atos capítulo 10, verso de número 44, diz assim: então Pedro ainda estava falando essas palavras. Pedro estava na casa de Cornélio. Lembra de Cornélio, gentil? Teve uma visão. Um anjo chega para Cornélio e diz: Cornélio, vai na cidade de Jope e busca um homem chamado Pedro. E Pedro estava na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Ele estava orando a Deus, e o Espírito Santo dá uma visão a ele. Depois de dar essa visão, depois que você leu inteiro o capítulo 10, Pedro então aceita o convite de ir até a casa de Cornélio. E Cornélio chama todo mundo. Ele chama os parentes, amigos, vizinhos. A casa está lotada para ouvir Pedro. O grande problema, irmãos, é que um judeu não podia entrar na casa de um gentil. Um judeu não podia entrar na casa de uma pessoa estrangeira, não sendo judeu. Então Pedro vai, porque o Espírito Santo o mandou. E Pedro começa a pregar, começa a falar de Jesus. E olha só o que acontece. Então Pedro ainda estava falando essas palavras, e o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui aconteceu o inverso. Enquanto que lá em Samaria eles foram batizados em Jesus, e demorou um pouquinho para eles receberem o batismo com o Espírito Santo, aqui na casa de Cornélio foi o inverso. Pedro estava pregando e de repente o Espírito Santo desceu. E olha só, irmãos, presta atenção da forma em que na qual Atos dos Apóstolos nos informa da evidência do batismo com o Espírito Santo. Olha só, irmãos, que coisa impressionante. Enquanto que no Antigo Testamento nós lemos aqui textos de quando o Espírito Santo ele descia, qual era a forma em que na qual as pessoas olhavam e diziam: ó, está cheio do Espírito Santo, profetizando, não é verdade? No Novo Testamento muda.
No Novo Testamento, qual que é a evidência? É a língua. Qual foi a evidência que Pedro, os judeus convertidos, viram que aquele gentil Cornélio, seus amigos, os seus parentes foram batizados com o Espírito Santo? Falando em línguas. Vamos para a última referência? Atos, capítulo 19. Versículo 1 ao 7, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos, e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo de Deus quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Quero sentar aqui para contar essa última história. O que acontece nesse texto, irmãos? Paulo chega em Éfeso, e ele chega em Éfeso, ele vê 12 homens orando, buscando ao Senhor. E Paulo pergunta: vocês receberam batismo com o Espírito Santo? E aqueles homens disseram assim: não, nós somos batizados no batismo do João Batista. Então Paulo ele diferencia, né? Paulo ele diz assim: olha, esse batismo que vocês foram batizados, ele tinha uma função de preparar vocês para o reino, de preparar vocês para a chegada do Messias. E o Messias já chegou, é Jesus Cristo. Então eu vou batizar vocês. Aí Paulo então batiza aqueles 12 homens. Depois que eles foram batizados, Paulo impõe a mão, aí eles receberam um batismo com o Espírito Santo. E qual é a evidência? Olha só, irmãos, tem uma evidência. A evidência é línguas e profetizar. Juntou a evidência do Antigo Testamento e juntou a evidência do Novo Testamento. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos, que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados, porque grande, irmãos, grande é o desafio que nós temos como igreja do Senhor. Grande é o desafio. O mundo, irmãos, está padecendo, o mundo está desesperado. Olha esse vírus, irmãos, que está assolando o planeta. A Itália, irmãos, está terrível. Situação dos nossos irmãos italianos. Olha o que aconteceu na China. Campeonatos de futebol sendo suspensos. Irmãos, grande é o desafio da igreja. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão padecendo, irmãos? Grande é o desafio da igreja.
de orar, de interceder por eles, de amar essas pessoas. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo nas nossas relações, na nossa família. Precisamos ter essa capacidade, irmãos. Sei, irmãos, que esse estudo é um estudo um pouco extenso, porque nós estamos lendo textos da Bíblia. Nós fizemos um apanhado aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que é chegada a hora de nós buscarmos essa capacitação para vencermos esses desafios, para vencermos as nossas batalhas, para vencermos o que está por vir. Devemos ter essa capacidade, buscar esse batismo, essa unção do Espírito Santo de Deus, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para ter a palavra revelada, para que quando nós falarmos, os fundamentos dessa terra possam ser abalados. Eu quero orar por você. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu quero estender a minha mão e eu tenho certeza que você vai ser batizado. Eu tenho certeza que se você buscar esse batismo, você vai atingir o maior alto nível da sua vida. Vamos orar? Pai Jesus, nós estamos aqui, Jesus, nessa noite de quinta-feira, abençoado por Ti, para Te agradecer e Te louvar. Ó Espírito Santo, Jesus, nós estamos estendendo a nossa mão agora para essa pessoa que está nos ouvindo, para essa pessoa, Senhor, que está nos assistindo agora, nessa noite, que está sendo tocada, Senhor, por esse estudo, por essa palavra, Senhor. Senhor, que Tu possa, Senhor querido, batizar essa pessoa. Batiza com Teu Espírito Santo. Batiza com Teu Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Senhor, que o Teu fogo, Senhor, que possa acontecer o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, que o fogo possa atingir a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está aqui comigo. Convido você a estar conosco amanhã, lá na nossa igreja, onde nós teremos o evento das mulheres. Amém? O evento das mulheres. Deus abençoe vocês. Amém? Receba o batismo com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não perca, sábado que vem, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Estaremos aqui com o nosso pastor Odair. Odair estará aqui falando, né? Nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima quinta-feira que vem, com mais um programa Palavra da Cruz. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema.
Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou em Cristo, nova criatura sou. O velho homem já ficou pra trás, Cristo me renovou. Pra sobreviver, o homem não atende, vive a sofrer. Calamidades todos podem ver, onde tudo vai parar é fácil de prever. Calamidades todos podem ver, onde tudo vai parar é fácil de prever. Terremotos em todo lugar, peste, guerra, quem não ouviu falar? Mas o nosso Deus está a esperar uma boa atitude, quem irá tomar? Mas o nosso Deus está a esperar uma boa atitude, quem irá tomar? Chega de falar em destruição, ainda há tempo de fazer uma restauração. Bem sei que esta minha canção é quase nada na imensidão. Mas eu quero fazer pensar, podemos mudar esta situação, podemos mudar esta situação. A natureza pede espaço para sobreviver, o homem não atende, vive a sofrer.